Pessoal, o assunto de hoje é defesa da fé. Será que diante de tantas argumentações culturais, científicas, enfim, tantas outras coisas, nós devemos aprender a dar razão, a argumentar sobre a nossa fé ou apenas devemos permitir que as nossas ações, os nossos frutos expliquem o que cremos e por que cremos? Bom, esse é o assunto do vídeo. Fica comigo até o final. Pessoal, bom, a Bíblia deixa claro qual deve ser a nossa posição em relação a esse assunto. Pedro, o apóstolo Pedro, registra o seguinte, 1 Pedro 3,15: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então ele está dizendo que nós devemos aprender a dar razão, a explicar o porquê cremos, no que cremos, da forma que cremos. Na verdade, o termo apologética, que é o termo teológico que nós damos para a defesa da fé, para darmos razão àquilo que cremos, a palavra ela fala justamente sobre isso. É uma defesa similar a uma defesa que é feita em um tribunal. Então, gente, eu preciso que você entenda que nós precisamos aprender a dar razão à nossa fé. Quantas pessoas, por exemplo, eu fiz faculdade, minha formação é jurídica, eu fiz direito. Quantas pessoas, né, aí na sua universidade, no seu colégio, se você soubesse dar razão à sua fé, elas não abririam os seus ouvidos e o seu coração para recepção do evangelho, para receber o evangelho? Quantos? Então nós precisamos aprender a defender a nossa fé. Agora, o texto deixa algo muito claro. Ele fala que isso deve ser feito com mansidão e temor. Tudo bem? Quando nós falamos em defender a fé, nós não estamos falando de uma briga, nós não estamos falando de uma discussão no aspecto de gritaria, nós estamos falando em dar motivos, explicar os porquês, ok? É claro que dependendo da situação, você vai ter que ser um pouco mais incisivo, tudo bem? No contexto ali, de repente, inserido, na aplicação, na explicação. Agora, tudo deve ser feito com mansidão, com temor, entendendo que a maneira também que falamos, ela abençoa ou não o próximo, ela afasta ou aproxima as pessoas de Deus, ok? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos em vários textos as escrituras apontando, e essa é a leitura que eu faço dos textos que eu vou citar aqui, apontando para essa defesa da fé. O próprio Jesus, os próprios apóstolos, eles defendiam a fé. Por exemplo, Jesus, falando a dois discípulos no caminho de Emaús, ele trouxe ali uma grande explanação sobre a necessidade de Cristo padecer e depois entrar na glória. Lucas 24, 25 a 27 diz: então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Jesus dizendo, e aí o texto afirma: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito dele em todas as escrituras. Jesus explicou. Você vê também Jesus ele apontando para os milagres como uma ferramenta de validação de quem ele era. Lucas 14, 11. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos, olha o que Jesus disse, por causa das mesmas obras. Pedro, gente, lá no sermão que ele trouxe em Pentecostes, ele fala sobre os mesmos milagres, ele fala sobre os milagres de Jesus. Atos 2, 22. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Então ele está apontando, fazendo menção aos milagres, ok? Se você avança um pouco mais, alguns versículos à frente, no discurso de Pedro, você vê ele falando sobre os cumprimentos das profecias em Cristo. Versículos 25 a 31. Porque Davi fala a respeito dele dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso também, a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte. Não permitirás que o teu santo
Veja a decomposição. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na sua presença. Irmãos, olha o que ele diz agora. Permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, o que o texto está dizendo, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Versículo seguinte, ele fala sobre a ressurreição de Cristo. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Então Pedro aqui, argumentando, seja pelos milagres, seja pelo fator ressurreição, enfim, ele tenta argumentar aos judeus, gente, que Jesus era o Messias e que, de fato, este era aquele pelo qual os judeus estavam esperando. Você vê, por exemplo, os apóstolos também, Atos 14, 17, eles procuravam demonstrar a existência de Deus por meio das obras da natureza. Paulo fala aos romanos que apenas com base na natureza criada, todo o homem pode saber que Deus existe. Romanos 1:20. O que eu estou tentando mostrar aqui para vocês? A defesa da fé é algo bíblico. E não apenas é bíblico, mas também é necessário. Eu quero mostrar aqui para vocês alguns motivos pelos quais a defesa da fé, a apologética, é necessária. Preste atenção, isso é muito importante. Primeiro motivo dos 3, para influenciar a cultura. Gente, quanto mais nós influenciamos a cultura, mais conscientes da obra de Cristo e das verdades de Deus as pessoas ficam, elas se tornam. E isso, qual é o resultado disso? Elas se abrem, consequentemente, mais para a recepção do Evangelho. Então, se os cristãos influenciam a cultura, se nós influenciamos, enfim, as pessoas no nosso dia a dia, enfim, todos os montes de governo, nós influenciamos, se influenciamos a cultura, as pessoas elas vão estar mais conscientes das verdades de Deus e mais abertas para o Evangelho, para ter um encontro com Cristo. Elas estarão. Por que eu estou te falando isso? Presta atenção aqui em mim. Ó. Quando o Evangelho ele é ouvido, ele é recebido, isso é feito a partir de um filtro. A pessoa ela não está neutra quando ela recebe o Evangelho. Ok? Elas sempre receberão o Evangelho a partir de um filtro que elas já têm. Ok? Então vamos imaginar uma pessoa, uma criança, que apesar de não ter os pais cristãos que creem em Deus, ela tinha tios bem próximos que constantemente estavam ali ensinando o evangelho àquela criança, aquele sobrinho. Então falavam das escrituras, ensinavam ele a orar, e esse sobrinho ele estava inserido com o tio, com a tia, nesse contexto religioso, nesse contexto da fé. Em sua adolescência, você concorda que se um amigo do colégio pregar Cristo para ele, ele vai estar muito mais aberto do que uma outra criança que tinha, por exemplo, pais que odiavam a palavra de Deus, que não gostavam de cristãos, que não eram simpatizantes da fé cristã? Você concorda comigo que ele vai estar muito mais fechado para isso? Então, o que eu estou tentando te dizer? Quando nós defendemos, ou melhor, influenciamos a cultura pela defesa da fé, nós permitimos que as pessoas elas tenham bons olhos, ok? Para o Evangelho. Tem um filósofo chamado William Lane Craig, ele é um apologeta de primeira, ele conta que ele estava dando uma palestra na Suécia, falando sobre a fé cristã, sobre Cristo, enfim, e um aluno, no momento de perguntas e respostas, diz assim: professor, será que você não está vendo como é estranho tudo isso? Você ficar falando sobre Jesus? Perceba, gente, perceba. O aluno está dizendo que era estranho falar sobre Cristo. Por quê? Porque Deus, a sua palavra, as coisas concernentes ao reino, elas perderam espaço naquela cultura. Por isso nós precisamos influenciar para que as pessoas estejam mais abertas. As pessoas estejam mais abertas. Então, defesa da fé, apesar do nome ser defesa, não quer dizer que nós estamos na defensiva. Na verdade, é uma arma de ataque. O Senhor disse: vão e façam discípulos. Vão, levem o reino
curem os enfermos, então é uma atitude de avanço, é uma postura ativa. Apologética é uma postura ativa. Segunda razão pela qual nós devemos defender a fé. Para fortalecer os que creem. Ok? Deixa eu te falar uma coisa, ó. Saber por que você crê naquilo que crê vai te dar mais confiança, força e vigor. Vai fazer com que a sua fé cresça para que você suporte tempos de dúvida e tribulação. Essa é a primeira razão pela qual a apologética fortalece a fé daqueles que creem. Segunda razão, saber por que você crê e saber em que você crê com clareza vai te dar mais confiança na hora de compartilhar a sua fé. Terceira razão pela qual nós devemos aprender a apologética, aprender a defender a nossa fé. Para ganharmos os incrédulos, ok? Alguns argumentam que a apologética não é evangelismo. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Por quê? Tudo bem, pode não ser diretamente um evangelismo, ok? Mas não quer dizer que com os argumentos que trazemos, as pessoas elas não passam a ter bons olhos para Cristo e para o Evangelho. E isso é uma baita evangelização. Imagina você fazer uma defesa da fé consistente na universidade. Isso com certeza servirá de evangelismo. A obra de convencimento ela é do Espírito. Mas quando nós aprendemos a defender a nossa fé, isso serve de evangelização. Eu não sei se você sabia, mas há uma estatística que diz que 40% dos jovens abandonam o evangelho quando vão para a universidade. Por isso nós temos que aprender a dar razão à fé, entender por que nós cremos o que cremos e também uma forma de evangelizarmos os perdidos, porque Jesus disse, Mateus 28, 19 e 20, vão e façam discípulos de todas as nações, não apenas batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Jesus nos ensina a dar razão da nossa fé. Por isso você precisa ler a palavra, se aprofundar, desenvolver a sua teologia, os seus estudos, a sua doutrina de fé, para que não apenas você continue crendo de verdade, mas para que você também possa evangelizar os outros. Eu quero pedir para você curtir esse vídeo, deixar o teu comentário, dar sugestões de outros temas de apologética ou não. Dá uma olhada no canal, nós temos playlists aqui de diversos temas para abençoar você. Estamos juntos, até o próximo vídeo.